Em busca de grandes tabloides, a mídia vem fazendo um verdadeiro ping-pong com esse assunto de golpe de Estado, do suposto golpe de Estado que envolveria Bolsonaro. O que me chama muita atenção é que assuntos como cartão de vacina, assuntos como joia, assuntos outros que outrora tomaram conta de todos os noticiários. Dessa vez, já ninguém mais fala. Nem o caso Marielle. Acabou. Ninguém mais fala nisso. Acontece que agora o assunto é golpe. Agora parece que eles acharam um tema que vai dar certo criar a narrativa perfeita. Só que eles precisam contar com todos os aliados aqui. Ou seja, todos os discursos têm que convergir no mesmo sentido. E aí o Anderson Torres, ele, segundo a Veja, jogou um balde de água fria dizendo que, peraí, nunca falou em golpe, não era nada disso. A mídia, hoje, solta mais uma matéria. Para quê? Já que o Anderson Torres não foi tão fiel assim na sua delação, vamos descredibilizar o discurso dele. É um modus operandi da esquerda. Matéria do Globo. Ex-comandante da Aeronáutica diz que Torres embasava juridicamente Bolsonaro sobre golpe. Na visão do comandante, o Torres não pode falar nada porque ele era uma pessoa ligada ao tal golpe. O ex-comandante da Aeronáutica Carlos de Almeida Batista Júnior complicou ainda mais a situação de Anderson Torres na investigação sobre a narrativa de golpe de Estado. O brigadeiro afirmou em depoimento à Polícia Federal que o ex-ministro da Justiça seria quem dava embasamento jurídico para que Jair Bolsonaro decretasse um estado de defesa ou estado de sítio. O depoimento do militar demorou cerca de 10 horas e aconteceu antes da oitiva do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, que falou aos investigadores no início do mês. As informações que ambos deram como testemunha no inquérito do plano golpista foram levadas ao ex-ajudante da presidência e hoje delator, Mauro Cid. Ele foi interrogado nessa segunda-feira. Então, a ideia aqui é o quê? Olha, se o Mauro Cid voltou atrás e falou que o teor da delação não é aquilo que a mídia está divulgando, vamos descredibilizar o Anderson Torres. Pega um outro general que está disposto a falar que sim, o Bolsonaro era golpista, que sim, o Bolsonaro merece ser preso e que sim, o exército hoje está com a esquerda e que o Bolsonaro tem que ser preso. Então, esse general vem à tona e fala, olha, Anderson Torres era só mais uma peça nesse quebra-cabeças do golpe, prende todo mundo, descarta a delação do Anderson Torres porque ela já não está servindo mais para a nossa narrativa. Pelo menos é isso que a gente chega a perceber. Outra matéria que a gente quer falar agora é sobre a Lava Jato. Lava Jato, que completou aí 10 anos há poucos dias, entra na mira do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes parece ter um ódio da Lava Jato, um ódio extremo. Gilmar Mendes quer criar uma comissão da verdade da Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, propôs a criação de uma comissão da verdade para esclarecer supostas irregularidades durante a Operação Lava Jato. Comissão da Verdade, aqui o Gilmar Mendes trata como se a Lava Jato fosse uma espécie de uma ditadura que perseguiu pessoas inocentes, tá? Então ele quer criar essa Comissão da Verdade. O magistrado deu declaração durante uma entrevista ao canal Globo News na segunda-feira. Gilmar Mendes afirmou que o acordo de leniência do Ministério Público Federal com a JF esconde coisas nebulosas. Isso porque a multa do acordo foi suspensa em dezembro de 2023 pelo ministro Dias Toffoli. Abre aspas. Há coisas nebulosas que precisam ser esclarecidas, observou o ministro. Talvez merecesse buscar uma comissão da verdade sobre isso. Há muitos escombros sobre o que se passou. Na entrevista, o ministro também fez comentários sobre a relação da mulher do ministro Dias Toffoli, a advogada Roberta Rangel, com a JF. Ao comentar o assunto, Gilmar Mendes afirmou que ela não estava advogando para o grupo na ação sob relatoria de Toffoli. Também declarou estar seguro sobre todas as cautelas éticas necessárias. Resumindo, o Gilmar Mendes aqui, ele quer acabar com a Lava Jato, ou melhor, a Lava Jato já acabou, não existe mais Lava Jato no Brasil. Mas ele quer agora voltar no tempo e pegar aqueles que foram instrumentos da Lava Jato para perseguir corruptos e puni-los. E deixar os que foram os corruptos soltos para participar novamente do governo. Tudo conforme a época de ouro do PT. Essa é a grande realidade. Então, assim,
nos causa estranheza e surpresa em mexer, em gastar dinheiro público, verba pública e tempo de um brasileiro que sofre tanto, buscando ali sacrificar o que sobrou da Lava Jato. Então, assim, é o Brasil entrando num ritmo totalmente retrógrado. E o grande problema disso é que isso consolida cada vez mais a impunidade no Brasil. Não matou, a última pesquisa falou que 70% dos brasileiros veem a conivência do STF com a impunidade em relação ao caso da Lava Jato. Não à toa, né? Depois de um depoimento como esse, do Gilmar Mendes, por exemplo, não estranha nem um pouco, né? Vamos lá. Outro ponto aqui que a gente precisa falar. Vocês sabem que, ultimamente, a gente começa a perceber uma nova visão sobre alguns órgãos que outrora eram tidos como heróis. O Exército Brasileiro, principalmente pelos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, era tido como os possíveis salvadores do Brasil. Ou seja, o Exército Brasileiro seria quem resolveria o problema. O que aconteceu com o Exército Brasileiro? Simplesmente está hoje totalmente, na berlinda. Ou seja, com comandantes caindo, com generais prestando depoimento, com busca e apreensão, com prisão de coronéis. É isso que acontece hoje em relação ao Exército Brasileiro. Já a Polícia Federal. A Polícia Federal também era uma força que todas as forças de segurança eram tidas como heróis. Hoje, o que se vê por parte da Polícia Federal é o quê? Ações absurdas, inclusive a Polícia Federal sendo utilizada aí como um mecanismo de persecução de opositores políticos do governo. É o que a gente percebe escancaradamente. A gente vê aí a Polícia Federal, foi matéria veiculada, pedindo a busca e apreensão na casa de um deputado, mesmo sem qualquer indício de participação desse deputado num suposto crime, só para proteger o deputado. A gente viu um relatório da Polícia Federal para proteger o Alexandre de Moraes no caso lá do aeroporto de Roma, na Itália. Então, assim, assustador o que a Polícia Federal está fazendo. E mostrou uma outra cara da Polícia Federal também. E agora a gente vai mostrar uma outra hipótese, do IBAMA também. Mas por que eu quero chegar nesse ponto? Para mostrar para vocês. A maioria dos servidores concursados não continuaram com as benesses que eles imaginaram que teriam. Então, um dos grandes pontos é que hoje, grande parte dos membros da Polícia Federal, IBAMA, mesmo do Exército, são pessoas de carreira concursada. E assim, eles sabem que se mexer no establishment, mexe na mordomia deles. Então, Ministério Público, Judiciário, Polícia Federal, Exército, IBAMA, Forças de Segurança, hoje grande parte da sua maioria ligadas ao governo federal, hoje eles sabem que é com o governo PT que tem concurso público, é que eles podem brigar por aumento de salário, que ele tem como ter o sindicato para reivindicar. Então, assim, há hoje uma guinada à esquerda por parte da maioria dos servidores públicos. E as forças de segurança são também servidores públicos. Dá uma olhada nessa matéria do Metrópolis. Agente do IBAMA, que apreendeu aves de Anderson Torres, atacou o Bolsonaro. É interessante essa matéria porque esclarece um pouco aqui do que aconteceu. Roberto Cabral, funcionário do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, que apreendeu 55 aves de Anderson Torres, ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, fez diversos ataques ao governo Bolsonaro e se candidatou a deputado federal pela Rede em 2022. Cabral chamou Bolsonaro de vergonha e acidente de percurso. O analista ambiental foi responsável pela operação do IBAMA, que apreendeu pássaros na casa de Anderson Torres em abril do ano passado. Nessa época, o ex-ministro estava preso sob suspeita de atuar nos atos golpistas de 8 de janeiro. Ao menos 16 das 55 aves de Anderson Torres morreram sob a guarda do IBAMA. Além das mortes dos animais, Torres pediu que a Polícia Federal investigue o sumiço de sua ave mais valiosa. O que aconteceu? Enquanto o Anderson Torres estava preso, o IBAMA, controlado pelo Roberto Cabral, que foi para cima do Anderson Torres, apreendeu mais de 50 aves que estavam devidamente registradas, segundo denúncia do Anderson Torres,
Essas aves foram levadas para o Ibama, estavam sendo cuidadas pela família do Anderson Torres, que é um colecionador de aves. Aves morreram, 16 aves morreram, e as aves mais valiosas que o Anderson Torres tinha simplesmente sumiram. Valiosas, a gente fala, tem aves, para você que não sabe, tem aves como o azulão, o bicudo, que são aves mais conhecidas aí, chegam a custar 30 mil reais, dependendo do tipo de ave. E as mais valiosas sumiram. Muitas morreram, foram decretadas a morte lá, e outras simplesmente desapareceram. Não consta como morta, porque você tem que fazer o arquivo do corpinho do animal, mas desapareceu. E aí? Então, assim, a gente hoje, quando vê que o sistema hoje está lá dentro, arraigado por servidores públicos, está bem arraigado dentro da esquerda. É como esse servidor do Ibama. Fazer postagem contra Bolsonaro, pode o tempo todo. Se as postagens fossem contra o Lula, esse cara estaria sendo perseguido, perdendo o emprego dentro da própria corporação, dentro do próprio Ibama ali. Então, é o Brasil de hoje. Vamos lá, blog do Noblar. Eu achei interessante aqui, ó. Lula pede de novo para apanhar. E é o que vai acontecer. Não, é o que está acontecendo. Lembrando que o Noblar é de extrema esquerda aí, né? De esquerda. Mas ele está reconhecendo aí que o Lula tá pedindo para levar pancada, né? Difícil que Lula ignorasse que seria muito criticado quando disse à época de candidato e depois de ter sido eleito que os Estados Unidos e a Europa alimentavam com apoio político e armas a guerra entre Rússia e Ucrânia, ao invés de pará-la. Aqui foi muito criticado por seus opositores e pela direita civilizada, que tapou o nariz e nele votou só para evitar o pior, a reeleição de Bolsonaro. Lá fora, as críticas foram mais brandas, mas não deixaram de ser feitas. Difícil que ele ignorasse que voltaria a apanhar por sua postura simpática ao governo de Nicolás Maduro. Ou seja, até a turma mais de esquerda está reconhecendo que o Lula está dando bola fora um atrás do outro e que está apanhando. Então, assim, eu já vi que quando o barco começa a afundar, os ratos correm, né, desesperados. É isso que está acontecendo. O que está acontecendo? A gente está vendo cada vez mais a grande mídia começar a bater no Lula. Acontece que o Lula está perdendo a sua popularidade totalmente. A Globo News, depois de tudo que o Lula vem fazendo, depois de interferência na Petrobras, perda de valor da Vale, depois de tudo isso que está acontecendo, ataque a Israel, deixando o Brasil como um pária internacional, até a Globo tá fazendo suas críticas ao Lula. Ó, o Camarote, ele tá nervoso com o Lula, tá nervoso. Então dá uma olhadinha. E se for atender apenas a choradeira do mercado, não faz nada, disse o presidente Lula, até numa visão dos anos 80, né? É achar que mercado demonizando o mercado. Então, essa é a lógica. A Petrobras não é apenas para pensar nos acionistas, diz Lula. Então, está clara a interferência política. Clara. O que é que a gente está vendo? Todo mundo está falando, não, porque é a disputa, a queda de braço do Jean Paul Prats com o ministro Alexandre Silveira. Não, não é do Alexandre. Alexandre Silveira se associou à posição do presidente Lula. Interessante ver o posicionamento deles agora. É a mesma coisa dele dizer que o Brasil retroagiu. Voltou lá atrás, voltou no tempo. Tá andando para trás. E é isso que está acontecendo mesmo. A visão do Lula é uma visão retrógrada, antiga. É uma visão de alguém que não sabe que o mundo mudou. É um cara que acha que os discursos populistas dele vão agradar como antes. E isso não está colando mais. Nem a mídia consegue segurar o impacto das falas do Lula, a falta de resultados, que vai piorar muito ainda. Então, eles sabem que a queda do Lula é inevitável. Seja agora por um impeachment ou seja depois, nas eleições, eles sabem que isso vai acontecer. Porque é insustentável manter um cara como o Lula, que fica viajando, faz rombos nas contas públicas e muito me admira gente do mercado, gente aí que se diz liberal ainda defendendo o Lula, ainda com aquele discurso. Não, mas tiramos o Bozo, pelo menos isso. Sabe, é uma patifaria o que está acontecendo. Mas pelo menos eles estão caindo na real agora. Viram o quão grande foi o mal que eles causaram dentro da nação brasileira. E o Brasil vai demorar anos, escuta, vai demorar anos para recuperar o estrago que está sendo feito agora nessa gestão do
PT. E não para por aí. Você tem que entender o seguinte: às vezes é necessário a gente entender que, às vezes, o remédio é amargo mesmo. Olha só isso aqui que o Cláudio Dantas postou pra gente aqui, sobre os aplicativos de Uber. Olha só, essa publicação é do Cláudio Dantas. Olha o que está acontecendo. Que loucura! A turma vai à luta pelo direito de não ter direitos. O bolsonarismo fez um estrago grandão nesse país, viu? É aquele tipo de gente que parece estar desconexa com a realidade. E aí ela cita a matéria do Tempo aqui que diz: motoristas de aplicativo protestam pelas ruas de Belo Horizonte no fim da tarde dessa segunda-feira contra a regulamentação da categoria enviada ao Congresso pelo presidente Lula. Ou seja, os motoristas do Uber estão se manifestando contra o Lula. Sindicato, não. Ninguém mais aguenta esse discurso torpe da esquerda de que sindicato serve para alguma coisa. O Cláudio Dantas escreveu o seguinte, rebatendo isso aqui: o motorista que quer ter o direito de usar quantos aplicativos quiser, trabalhar quantas horas quiser, inclusive em um emprego formal e complementar a renda. Sobretudo, não quer mais impostos, muito menos bancar meia dúzia de sindicalistas pelegos sentados no ar-condicionado. Tentar resumir isso a um movimento político é desonesto e um esforço em vão. O que vocês precisam entender? Às vezes, o remédio tem que ser amargo para que a cura aconteça. Então, presta atenção. Um estudo mostrou que os motoristas de Uber, 4 são de direita bolsonaristas. 4 são de centro. Um centro indefinido ali. E apenas 2 falam: não, eu sou de esquerda e eu quero a regulamentação das redes sociais. A regulamentação dos aplicativos. Ok. O que vai acontecer? Lula não se importa com a opinião do povo. Ele vai fazer, ele quer mais dinheiro. Ele quer colocar dinheiro nos seus pelegos dos sindicatos. É isso que vai acontecer. Mais um ano. Só mais um ano. O preço da passagem vai subir. O público vai diminuir, porque se fica mais caro, eu vou parar de usar o Uber e vou voltar para o busão. Eu não dou conta de pagar o Uber. Vai diminuir a renda desse motorista de aplicativo, tanto do petista que se declara de esquerda, quanto do cara de centro. E o de direita já sabe, ele já odeia o Lula. Ponto. O que vai acontecer? Vai acontecer que essa galera de centro, quase por completo, vai se virar contra o governo Lula, e são muitas pessoas, e uma coisa você não pode esquecer. O governo não sabe, mas o motorista de Uber, ele é formador de opinião. Eu não sei se você já pegou muitos Uber na vida, mas toda vez que você entra no Uber, o cara tem um bom papo ali para conversar com você. E os caras conversam com 50, 100, 70 pessoas ao dia ali, ou mais. Ou mais. E isso vai gerando uma corrente de diálogo. E o cara vai falar: o Lula destruiu a nossa vida. O Lula acabou com nossa profissão. Você que ainda está entrando dentro do Uber aqui, saiba que ele destruiu. E é assim que funciona. Daqui um ano, a popularidade do Lula vai estar muito menor. Então, entenda, às vezes o remédio amargo, ou seja, esse caos que nós estamos passando, é para mostrar de uma vez por todas o que é a esquerda no poder. E aí, como disse o Bolsonaro, né, muita gente vai sentir saudade do Bolsonaro. E há uma possibilidade muito grande disso acontecer. Vamos lá, como eu disse no último editorial, tem deputado federal que vai deixar de ser deputado federal para concorrer às eleições de vereador municipal. Mas como que alguém deixa de ser deputado federal para ser vereador, Sandro? Não faz sentido. Faz sentido. Quando você está como deputado federal, hoje tem vereadores aí que têm salários bem atrativos também. Acontece que o cara deixa de ser deputado federal, entrando como deputado estadual, como vereador, está na sua própria cidade, não precisa ficar indo para Brasília, voltando para Brasília, porque isso é um incômodo sem tamanho, vocês não têm noção do quanto isso é tenso, burocrático, pega avião, volta de avião, é muito tenso essa situação. Você tem que ficar pegando avião, isso acaba te desgastando muito, te tirando tempo, você fica longe do seu eleitorado. Às vezes é muito mais fácil você estar ali dentro trabalhando como vereador. Além do que, se você está ainda como deputado federal, você tem mais 2 anos pela frente, depois você tem que tentar uma eleição novamente. Como vereador,
Você está com a segurança do cargo de deputado federal, concorre, se não ganhar, continua como deputado. Se ganhar, você tem mais 4 anos pela frente, entenderam? E no meio do caminho, enquanto ele é vereador, tem disputa para deputado federal, ele volta a disputar para deputado federal. Isso é uma estratégia que muitos e muitos fazem. Mas olha só essa matéria aqui. Matéria do Conexão Política. Nicolas Nordestino e Feliciano de Saia. 2 nomes da direita podem entrar na Câmara dos Deputados. São suplentes. Com a aproximação das eleições municipais de 2024, o cenário político brasileiro se agita com a busca de pré-candidatos por garantias partidárias visando o pleito de outubro. Em meio à polarização entre Jair Bolsonaro e Lula, do PT, deputados federais consideram se ausentar da Câmara dos Deputados para concorrerem a prefeituras, uma tendência que também está acontecendo em Pernambuco. Entre os membros da atual bancada federal que planejam disputar prefeituras no estado, estão figuras de vários aspectos, como Clarícia Tércio, do PP, para Jaboatão dos Guararapes, Fernando Rodolfo, do PL, para Caruaru, e Túlio Gadelha, da Rede, para o Recife, esses tentando para prefeito, tá? Dada a possível saída temporária desses deputados, que é opcional, os suplentes estão prontos para assumir o protagonismo. É o caso de Ivan Guedes, do PL de Pernambuco, que é conhecido como Nicolas do Nordeste, e Michele Collins, do PP do Pernambuco, também apelidada de Feliciano de Saia. Ambos são reconhecidos por suas atuações firmes no campo da direita, especialmente em pautas de costume. Michele Collins ganhou espaço no reduto evangélico através de sua luta contra as drogas e sua liderança em casas de recuperação de dependentes químicos. Atuante na política há anos, ela é uma das principais vozes em defesa da comunidade cristã, confrontando agendas do campo progressista, como aborto, ideologia de gênero e linguagem neutra. Por outro lado, Ivan Guedes, assemelhando-se a Nicolas Ferreira do PL de Minas Gerais, chegou a ter apoio do movimento Direita Pernambuco, que tem longa atuação em apoio a Bolsonaro e contra governos lulopetistas. Tanto o direitista quanto a DPE tem milhares de seguidores e reúnem visualizações que ultrapassam a casa do 500 mil nas redes sociais. Pois é. Então, há a possibilidade aqui de fazer essa dança das cadeiras hoje, com deputados partindo para as prefeituras, para os municípios, isso vai acontecer, e deputados aqui suplentes assumindo as cadeiras. Então, assim, há uma possibilidade desse ano, em outubro, haver uma dança das cadeiras. Temos o Jordi, temos o Ramagem, temos vários deputados que vão concorrer. O Ricardo Salles está falando em concorrer também. Então, assim, são muitos que vão sair. O próprio André Fernandes, são muitos que vão sair para disputar uma vaga aí dentro das prefeituras, dentro das eleições municipais. Então, vamos ficar de olho em tudo isso aí e vamos ver como que vai ficar a dança das cadeiras depois desse 2024 aí em outubro, né? É isso, pessoal. Obrigado. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. A gente volta com mais conteúdo para vocês às 16h. Se gostou, coloca no comentário. Se não gostou, pode colocar também o que eu preciso melhorar aqui no nosso editorial. A gente está aqui para trabalhar por vocês, tá bom? Abraço, fica com Deus. Vejo vocês na próxima.